Olá, dando continuidade então ao nosso estudo dos polinômios, a gente agora vai falar sobre igualdade de polinômios, que é um assunto bem tranquilo, tá? Para que dois polinômios, p de x e q de x, sejam iguais, é necessário e suficiente que os coeficientes correspondentes sejam iguais. O que isso quer dizer? Eles não podem ter grau diferente. Eu não posso ter um polinômio de grau 3 sendo igual a um polinômio de grau 4. Porque um vai ter coeficiente no grau 4, o outro não. Então, esquece. Tem que ter o mesmo grau dos dois lados. E aí, o coeficiente do grau 3 de um lado tem que ser igual ao coeficiente do grau 3 do outro lado. O coeficiente do grau 2 igual ao coeficiente de grau 2. E assim por diante. Muito simples. Olha esse exemplo aqui, ó. Um exemplo, gente, extremamente simples, ó. P de x, 3x à quarta, menos 2x ao quadrado, mais 5x, menos i. E Q de x, ax à quarta, mais bx ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais dx, mais z. Eu quero saber os coeficientes de Q para que essa igualdade seja verdadeira. Ao invés de eu olhar do jeito que está, eu só vou escrever o P de x completinho, né? 3x à quarta mais 0x ao cubo, porque não estava aparecendo x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 5x, menos i. E agora eu vou comparar ele com o Q de x. E aí ficou muito simples, né? O A tem que ser 3, o B 0, o C menos 2, o D 5 e o E menos I. Só isso, tá bom? Então, igualdade de polinômios não tem nada demais. Inclusive, a gente pode fazer um exercíciozinho simples desse aí, ó. Determinar os valores de A, B, C, D, E e F, de modo que os polinômios P de x, menos x à quinta, mais 2x ao cubo, mais D mais 2x ao quadrado, menos ix mais 2, e Q de x, ax à quinta, mais bx à quarta, mais 6x ao cubo, menos x ao quadrado, mais ex mais f, sejam iguais. Nota que eu só dei uma mexida ali de colocar um coeficiente d no polinômio, um coeficiente que depende do d no polinômio p, e as outras letras todas no polinômio q. Mas é bem tranquilo. Eles têm grau 5, os dois? Tem, se o a não for zero. Então, beleza. Se aqui não aparecesse um x à quinta, aí já lascou, porque não ia conseguir igualdade nunca. Para que eles sejam iguais, esse a tem que ser igual ao coeficiente do x à quinta. Então, a igual a menos 1. O b tem que ser igual ao coeficiente do x à quarta. Professor, mas não está aparecendo x à quarta no p de x. Então, o b vale 0. O c tem que ser igual ao coeficiente do x ao cubo. No caso, 2. O d mais 2, que está aqui como coeficiente de x ao quadrado, tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado, menos 1. Ora, se d mais 2 é igual a menos 1, d é igual a menos 3. O e tem que ser igual ao coeficiente de primeiro grau, menos i, que está aqui. E os termos dependentes têm que ser iguais, f igual a 2. Só isso. Gente, muito fácil, né? Muito fácil, muito simples. Tá bom? Exercício 4. Determinar P, Q e R para que o polinômio f de x, dado por essa expressão, então, P mais Q é um coeficiente de grau 2, x ao quadrado, mais P menos Q é outro coeficiente de grau 1, vezes x, mais P mais Q menos 2R. Isso tudo é o termo independente. Beleza? Seja igual a h de x, 5x menos 6. Espera lá. Qual é o grau do h de x? O grau do h de x é 1. Só que no f de x apareceu um x ao quadrado. Ora, para que eles sejam iguais, para que f de x seja igual a h de x, é necessário que eles tenham o mesmo grau. Então esse x ao quadrado tem que sumir. E para esse x ao quadrado sumir, só se isso daqui for 0. Então, beleza. O primeiro coeficiente é 0, p mais q. O segundo coeficiente, p menos q, tem que ser igual ao segundo coeficiente, o coeficiente de grau 1 aqui, 5. E o termo dependente, p mais q menos 2r, tem que ser igual ao termo dependente menos 6. Caí num sistema de equações, com 3 equações, 3 incógnitas. Mas se eu atentar só para as primeiras duas equações, eu tenho duas equações com as mesmas duas incógnitas. Muito simples. P mais q igual a 0, p menos q igual a 5. Posso somar essas duas equações, porque daí q menos q vai zerar. P mais p é 2p, 0 mais 5 é 5. Divide por 2, p igual a 5 meios. Pega qualquer uma dessas equações, vou pegar a primeira aqui, p mais q igual a 0, e substitui então o p por 5 meios. Lógico que o q vai ser menos 5 meios.
para que a soma deles zere e suma aqui o termo de grau 2. Perfeito? Com base nesses dois valores, eu posso vir agora, sim, para a terceira equação para achar o R, que eu ainda não achei. Então, P mais Q menos 2R igual a menos 6. Nota que eu substituí aqui os valores de P mais Q, né? P 5 meios mais Q menos 5 meios. Só que eu também podia ter entendido que P mais Q, de acordo com a primeira equação, vale 0. E ter escrito direto menos 2R igual a menos 6, que é a mesma relação que eu vou chegar aqui, né? Vai zerar esse com esse, menos 2R igual a menos 6. Divide por menos 2, cuidado, sinal, né? Vou dividir por um número negativo, então menos com menos vai ficar mais, R igual a 3. Beleza? Então, bem tranquilo trabalhar com igualdade de polinômios. Compreendido isso, a gente vai para a primeira operação entre polinômios. Ou melhor, as duas primeiras, né? Porque adição e subtração, eu sempre falo isso em sala de aula, são a mesma operação com sentidos contrários. Adição, subtração. É a mesma operação. Então, no polinômio vai funcionar da mesma maneira. Tanto a adição quanto a subtração de dois polinômios é realizada operando coeficientes de mesmo grau. Ou seja, a soma dos polinômios p de x e q de x, adicionando os coeficientes de termo correspondente p de x e q de x. Já a subtração nada mais é que a adição, ou seja, funciona da mesma maneira, do primeiro com o oposto do segundo. Então eu posso pensar na subtração como mais menos q de x. Dá na mesma. Gente, é muito simples, vocês já fizeram muitas vezes isso daqui, tá? Somar polinômios, subtrair polinômios, você vai somar e subtrair aqueles caras que tiverem o mesmo grau. Então um cara tem um x à quinta, o outro também tem x à quinta, você consegue juntar esses termos. Se só tem um x à quarta num polinômio, no outro não tem x à quarta, você não consegue juntar esses termos. Mantém só aquele que você tem, tá bom? Então, sejam p de x e q de x polinômios não nulos de grau m e n, e aí eu quero chamar aqui uma atenção interessante, tá? Então eu tenho dois polinômios e os dois graus deles aqui, m e n, e eu vou entender, só por demonstração aqui, que o m é maior ou igual ao n, tá bom? Então, o maior grau ali é m, podendo o n ser igual a ele. Se não for igual, se for diferente, então o grau da soma e o grau da diferença é o m. Por quê? Porque lá no polinômio p eu vou ter um x elevado a m, a um expoente, que eu não vou ter no polinômio q. Então essa parcela, esse termo com x elevado a m, não vai operar com ninguém do q. Ele vai permanecer na resposta. E ele vai ser ainda o polinômio que vai determinar, o termo que vai determinar o grau da resposta, vai ter ali o coeficiente dominante, beleza? Agora, quando eles forem iguais, m e n forem o mesmo, quando os dois polinômios tiverem o mesmo grau, aí eu tenho que tomar cuidado. Aí, tanto o grau da soma quanto o grau da diferença vão ser menores ou iguais a m. Por quê? Porque eu posso fazer uma anulação daquele termo. Imagina que o p de x tem como termo de maior grau menos 3x à quinta. E o q de x tem como termo de maior grau mais 3x à quinta. A hora que eu somar, vai zerar o x à quinta. E vai sumir o x à quinta. E vai deixar de ter grau 5. Vai diminuir o grau. Certo? O mesmo para a subtração. Se fosse 3x à quinta num, 3x à quinta no outro. A hora que eu subtrair, vai anular um com o outro. E eu posso ir anulando todos os graus, inclusive a soma ou subtração pode chegar a ter grau, a ser um polinômio nulo, que daí não tem grau. Tá bom? Então isso pode acontecer na adição e subtração de polinômios. Só não vai acontecer quando os dois polinômios tiverem grau distinto, porque aí com grau distinto você não tem o perigo de anular o polinômio de maior, o termo de maior grau, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Então vamos lá, bem simples. Tenho dois polinômios, p de x, 7x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 8x, mais 3, e f de x igual a 3x ao cubo, mais 12x, mais 6. Veja que os dois têm grau 3, ok? Os dois têm grau 3. Primeiro eu vou determinar o a de x, que é a soma, e depois o b de x, que é a diferença, p menos f. Tá? Somando.
Pega o primeiro polinômio, soma com o segundo. Quem vai somar com quem? Né? Quem vai somar com quem? O 7x ao cubo vai somar com o 3x ao cubo. O menos 2x ao quadrado não vai somar com ninguém, porque não tem x ao quadrado no outro polinômio. O menos 8x vai somar com o 12x e o 3 com 6. Só isso. Então vai ficar o quê? 10x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 4x, mais 9. Sem nenhum suspense, sem nenhuma, né, alguma coisa muito difícil. Não, é só isso. E a diferença? A mesma coisa. A única coisa que muda é que, como eu tenho esse sinal de menos agora, ele vai mudar o sinal de todo mundo aqui dentro. Então eu vou ficar com um menos 3x ao cubo, um menos 12x e um menos 6. Fazendo as operações, 7 menos 3, 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 8 com menos 12, menos 20x, e 3 menos 6, menos 3. Muito tranquilo, né? Mais um exemplo. Agora eu tenho um d de x de quarto grau, 3x à quarta, mais x ao cubo, menos ix ao quadrado, menos raiz de 2x, perdão, mais 1. E o e de x é menos x à quarta, mais 2x ao cubo, mais x. Soma e subtração. Então a soma, vou somar o 3x à quarta com o menos x à quarta, o x ao cubo com o 2x ao cubo, o menos ix ao quadrado não soma com ninguém porque não tem x ao quadrado lá, o menos raiz de 2x vai somar com o x e o 1. Única coisa aqui de diferente, né? O 3 menos 1 vai dar 1, x ao cubo, 1 mais 2 aqui vai dar 3, aqui vai permanecer o menos x ao quadrado. Aqui, como eu tenho dois caras em função de x, mas com coeficiente irracional, um deles, eu não consigo executar essa soma e chegar num número só. Então eu só vou colocar o x em evidência. Eu vou deixar 1 menos raiz de 2x. Beleza? Só isso. Né? 3 menos 1 dá 2x à quarta, 1 mais 2 dá 3x ao cubo, menos ix ao quadrado, mais 1 menos raiz de 2, x mais 1. Legal? E a diferença? Nota que eu troquei a ordem. Cuidado. Cuidado. Quando a operação é de diferença, a ordem é importante. Porque quem eu vou trocar o sinal é quem está depois do igual, é quem é o oposto aqui. Então vai ficar menos 3x à quarta, menos x ao cubo, mais ix ao quadrado, mais raiz de 2x, menos 1. Certo? E aí, x à quarta menos x à quarta com menos 3x à quarta vai ficar menos 4x à quarta. 2x ao cubo menos x ao cubo vai ficar 1x ao cubo, mais ix ao quadrado. Agora nota que é x mais raiz de 2x, vai ficar 1 mais raiz de 2x, e menos 1 no termo independente. Muito, muito simples. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar de multiplicação de polinômios. Então talvez eu estenda um pouquinho mais esse vídeo, mas acho que vale a pena a gente já fazer isso também e finalizar. Tá? Também já sabemos fazer multiplicação. Né? Eu tenho um polinômio e outro polinômio, p de x, q de x. Eu vou realizar usando a propriedade distributiva. Ou seja, cada termo de p de x deve multiplicar cada termo de q de x. Consequentemente, se p de x e q de x são polinômios não nulos e de grau m e n, quando eu multiplicar, eu tenho um x elevado a m com outro x elevado a n, produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, o grau vai ser adicionado. Vou somar o grau de um com o grau de outro para chegar no grau do resultado. Com exceção do caso de que se um dos polinômios for o polinômio nulo. Se um deles for polinômio nulo, aí esse cara não tem grau. E aí o produto também não vai ter, também vai gerar o polinômio nulo que não vai ter grau. Tá bom? Vamos lá. Exemplinho simples. A de x igual a x ao quadrado mais 2x, b de x igual a x mais 4. Vamos obter c de x, que é a de x vezes b de x, e d de x, que é a de x ao cubo. Ou seja, é ele vezes ele mesmo. Vou até mudar a cor da caneta aqui, para a gente fazer as distributivas bem bacaninha. Então vamos lá. C de x, x ao quadrado mais 2x, que é o a de x, vezes x mais 4, que é o b de x. Então o x ao quadrado vai multiplicar o x, e o x ao quadrado vai multiplicar o 4. O 2x vai multiplicar o x, e o 2x vai multiplicar o 4. Então x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo, x ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado, 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 4, 8x. Depois de fazer a multiplicação, eu ainda posso somar.
eu posso juntar o 4x ao quadrado com o 2x ao quadrado. Então eu chego em x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 8x. Certo? Já o d de x, que é a potência, eu separei assim. Poderia ter trabalhado isso daqui também como x ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado. E isso é um produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então eu vou chegar nisso. Ó. X ao quadrado é x à quarta. 2 vezes x ao quadrado vezes 2x vai dar 4x ao cubo. E 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Agora eu vou fazer a distributiva. Então eu vou distribuir. Tanto faz de um lado para o outro, tá? Então eu posso distribuir assim, ó. O x ao quadrado para o x à quarta. O x ao quadrado para o 4x ao cubo. O x ao quadrado para o 4x ao quadrado. Depois o 2x para o x à quarta. O 2x por 4x ao cubo. O 2x por 4x ao quadrado. Fazendo toda a distributiva, eu chego em tudo isso aqui. Nota que vai sair dois termos de x à quinta. Então, 2x à quinta mais 4x à quinta eu vou somar. E dois termos com x à quarta. 8x à quarta mais 4x à quarta eu vou somar. Então, minha resposta ficou... Opa, apareceu um 4 aqui. Ignora esse 4, tá? Eu vou apagar ele depois do slide, que ele não tem. Porque x à quarta vezes x ao quadrado fica só x à sexta. Tá? Não tem outro x à sexta, não. Então, x à sexta. 2x à quinta mais 4x à quinta vai ficar 6x à quinta. 8x à quarta mais 4x à quarta, 12x à quarta, mais 8x ao cubo. Beleza? No slide eu apago aquele 4 ali que estava errado. E aí finalizamos fazendo um último exercício. Dou aqui 3 polinômios para vocês. F de x está aqui, g de x está aqui e h de x está aqui. Então, 2 de grau 2, 1 de grau 3. E eu quero achar um a de x, que vai ser f vezes g menos h. Posso pensar no grau antes de fazer, tá? O grau do f é 2. O grau do g também é 2. Então, o grau do produto entre eles, o grau de f vezes g, vai ser 2 mais 2, 4. Como o grau do h é 3, então o grau do h e do fg são diferentes, eu tenho que a subtração deles, o grau do a, vai ficar o grau do maior, 4. Beleza? Então já sei que vai dar um polinômio de quarto grau. Vamos desenvolver. Está aqui, coloquei os polinômios. Vou distribuir o x ao quadrado. Pá, pá. Depois vou distribuir o 2x. Pá, pá, pá. E depois ainda vou distribuir o i. Pá, pá, pá. Acho que vai ter muita seta aqui, então eu vou apagar um pouco para não confundir, tá bom? Opa. Deixa eu apagar aqui essas setas para não confundir. Mas vamos lá. Você vai compreender porque distributivo você está cansado já de fazer, né? X ao quadrado vezes 2x ao quadrado, 2x à quarta. X ao quadrado vezes menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 3, 3x ao quadrado. 2x vezes 2x ao quadrado, 4x ao cubo. 2x vezes menos 2x ao quadrado. 2x vezes 3, 2x vezes 3, 6x. Opa, tem um erro aqui. Vou corrigir depois, tá, pessoal? Muito cuidado, porque esse tipo de erro pode acontecer. Então, tem que ficar muito atento para não cometer esse tipo de erro. Tá? 2x vezes 3, 6x. Agora, i vezes 2x ao quadrado, 2ix ao quadrado. I vezes menos ix. I vezes 3, mais 3i. E aqui, eu vou tirar o parênteses mudando o sinal de todo mundo. Menos 3x ao cubo, menos com menos, mais 2x ao quadrado, menos com mais, menos 5x. Então, nota que esse 6x aqui vai somar com esse menos 5x e vai somar com esse menos ix. Então, só vou cuidar porque acho que estava com um sinal errado ali, depois eu vou corrigir no final, tá bom? Vou pausar o vídeo e vou corrigir já. Aí eu apago para vocês, vocês vão ver ali já corrigido. Segura aí. Prontinho, já fiz a correção ali, troquei pelo 6, agora ficou bonitinho, tá? Então vamos lá, quem vai operar com quem aqui agora? Vou até pegar uma marca-texto aqui. Ó. 2x à quarta está sozinho,
Então, só tem ele x à quarta, ele não opera com ninguém. Agora, menos x ao cubo vai operar com 4x ao cubo, isso dá 3x ao cubo, e ainda vai operar com menos 3x ao cubo. 3x ao cubo menos 3x ao cubo, zerou. Então, x ao cubo vai sumir, vai ficar só o 2x à quarta. Próximo. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 1x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Só que ainda tem o 2ix ao quadrado, tem parte imaginária. Então pensa, sobrou 3x ao quadrado mais 2ix ao quadrado. Então eu vou tirar o x ao quadrado e ficar 3 mais 2i, x ao quadrado. Termo de grau 1. Mudando a cor aqui da tinta para a gente conseguir ir marcando. Os termos de grau 1 eu tenho 6x menos ix menos 5x. Então vai sobrar 1 menos i, x. E termo independente sobra só o 3i. Então eu tenho aqui o meu polinômio. Né? Queria chamar a atenção de vocês justamente para esses dois casos aqui. Aqui no x ao quadrado, 3 mais 2i x ao quadrado. E também para o grau 1, 1 menos i x. Tá? Então, quando dá a parte imaginária, eu tenho que colocar o x em evidência ali para deixar um termo só. Beleza, pessoal? Então, a gente entendeu todas as 3 operações básicas de polinômio. Adição, subtração e multiplicação. A próxima aula vai ser uma aula só sobre divisão de polinômio e todas as propriedades que isso envolve. Bastante coisa, tá? Bastante coisa. Então, se prepara para estudar bem e entender bem. Muito importante que você tenha entendido muito bem essas propriedades que a gente viu hoje, essas operações de hoje, porque aí a gente consegue avançar tranquilamente na próxima aula para a parte de divisão de polinômios. Tá bom? Segue aí, bons estudos, faça as listas e até a próxima aula.